Tava tudo pronto, entreguei todos os pontos. Eu me rendi porque a morte havia levado mais um dos meus. O sepulcro está pronto, carpideira já os prantos. Depois do meu marido, agora meu filho faleceu. E lá vamos nós seguindo. Eu olhava para o menino, que pra mim era tão lindo, mas precisava sepultar. Mas no portão da cidade, com um olhar de felicidade, um homem chamado Jesus veio me encontrar. Ele parou, o cortejo veio em direção a mim. Olhou em meus olhos e me disse assim: não chores. Inexplicavelmente eu parei de chorar. Ele me olhou, e íntima compaixão de me sentiu. E ao esquife ele se dirigiu, olhou e começou a falar. E a palavra de Deus fala que Jesus, estendendo a mão naquele menino, e olhou naquele menino e falou para aquele menino: menino, levanta, menino, te levanta. Assim ele te diz: te levanta, te levanta, te levanta. O menino mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora o mal. Jesus me devolveu o menino. Gritei para quem vinha seguindo: tá cancelado o funeral. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora o mal. Jesus me devolveu o menino. Gritei para quem vinha seguindo: tá cancelado o funeral. Jesus Cristo levantou aquele menino daquele caixão. E que o Espírito Santo quer falar nesse dia de hoje comigo e com você, que ele te vê como um menino, ele te vê como um pequenino. E ainda que aqueles que se levantaram contra a tua vida para te paralisar, para te matar, se levantou para que você parasse de profetizar, para que você parasse de revelar, o Senhor lhe dá uma ordem. Assim como Jesus foi lá na cidade de Naim, aonde havia uma viúva que já tinha perdido o marido, agora estava perdendo o filho. E ela estava nervosa, ela estava desesperada, porque antigamente, naquelas épocas, primeiramente quem assumia a casa era o esposo. Só que ela já tinha perdido o esposo. A morte já tinha levado o seu esposo. E toda viúva que tivesse ou que desse à luz a um filho e fosse homem, fosse varão, um homem,
que seu pai morresse, ele ficaria para sustentar. Só que a morte havia levado, na situação daquela viúva foi diferente, porque a morte já tinha levado o seu filho, já tinha levado o seu esposo, e agora estava levando o seu filho. Então, aquela mulher, ela não teria como se sustentar, porque ela era uma viúva e ela não podia trabalhar. Ela não, eu acredito que ela já tinha olhado para os lados e falado: como é que vai ser agora a minha vida? Porque não tenho mais esposo, não tenho mais filho, que era o meu único fruto de um amor, de um relacionamento com meu esposo, a quem eu amei, a quem eu respeitei, e agora estou sozinha. Só que mal sabia que no sofrimento daquela mulher, Jesus já estava naquele portão, no portão da cidade de Naim. E muitos o seguiam, e todos aqueles que o seguiam, e grande multidão vinham com ele. E ele avistou aquela mulher com aquelas pessoas, com aquela multidão, e dentro daquele caixão, um defunto, o seu filho. E por um momento na mente daquela mulher, acredito eu que pensou ela: não tem mais jeito, não tem mais solução. A morte levou o meu esposo. Eu tinha meu esposo, a quem eu amava. Mas a morte me levou. E o que tinha me restado era o meu filho. Mas a morte também o levou. O que será de mim? Como vou comer? Como vou viver? Como vou vestir? Não tenho ninguém por mim. Ela se sentiu só, abandonada, frustrada. Mas o que mal ela sabia, que com tudo que ela já tinha passado, pelas experiências de perdas, Jesus tinha chegado naquele lugar. Jesus não chegou nem tarde e nem antes. Ele chegou na hora certa na vida daquela viúva. E ele se compadeceu de grande amor e compaixão, e secou a lágrima, falando para aquela mulher: não choras. E ele tocou, ele estendeu a sua mão e tocou naquele caixão e falou para aquele menino: levanta-te. E o menino voltou, e o menino sentou, e o menino começou a falar. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando contigo? Tu se sentiu morto, né? Tu se sentiu caído, tu se sentiu sozinho, tu se sentiu abandonado, achou que para ti não tinha mais oportunidades, que para ti não ia ter mais vida, né? Mas o Espírito Santo manda te dizer que com a autoridade que Jesus levantou aquele menino daquele caixão, o Senhor, ele te levanta, ramanaia, cantarabassuri, cantaramanaia, tudo esse esquife desse caixão, e aquela multidão que achava que a tua morte era para nunca mais ter vida. O Senhor já está mandando, ramanaia, cantarabassou, a providência, e está falando para ti: ó menino, levanta-te, porque te dei o dom para profetizar. Ó menino, levanta-te, porque te dei o dom para pregar a minha palavra. Ó menino, levanta-te, porque te dei o dom para louvar. Ora, manaia, cantarabassuri, cantaramanaia. Muitos tentaram te parar, não foi? Muitos tentaram te calar, não foi?
Muitos falaram que você não ia conseguir chegar muito longe, Ramanaia cantarabassou. Mas eu conheço um Deus, Ramanaia cantarabassuri cantaramanaia, que ele muda decretos, Rabassuri cantaramanaia, que ele muda Rabassuri cantarabassou vidas, Ramanaia. E eu estou fazendo este vídeo, Ramanaia, para aqueles que hoje em dia, Ramanaia, cantarabassou, não está mais na presença de Deus, porque alguém, Ramanaia, se levantou contra a tua vida para te caluniar, para te entristecer, para arrancar lágrimas, para fazer com que você não acredite, Ramanaia, cantarabassou, da promessa que o Senhor fez para ti, Ramanaia, cantarabassou. E o Senhor tinha me dado Lucas 7, 11. É aonde se retrata sobre a passagem que fala da viúva de Naim e de Deus, seu filho, que estava morto. E o Senhor dá a oportunidade para você no dia de hoje e fala para ti: eu não esqueci da promessa que fiz eu contigo. Eu não esqueci quando te chamei pelo teu nome, Ramanaia cantarabassou. Assim como ele tinha chamado a Jeremias. Ele fala na palavra dele que antes de tu nascer, ele já tinha te separado e já tinha te escolhido. Oh, glórias! Aleluias! E ele fala: eu te chamei, eu te escolhi. E por algum momento na tua vida, porque teve frustrações de levante, de calúnia, de perseguição, você parou, você teve medo. Porque você colocou na sua mente que você era de carne e osso. E que você não conseguiria chegar em lugar nenhum. Mas eu conheço um Deus que ele fez a promessa. E quando ele faz promessa, ele cumpre. E do mesmo jeito que Deus me escolheu, do mesmo jeito que ele mudou a minha história, a minha vida, ele também vai fazer assim na tua vida. Assim como muitos se levantaram para me paralisar, para me calar, aconteceu na tua vida também. Muitos se levantaram para te paralisar, para te calar. Mas o Espírito Santo da verdade, aleluia, ele manda falar para você: ô menino, você, menino, levanta. Levanta-te. Levanta-te. O Senhor manda te dizer: levanta-te. Eu vou te levantar. Eu vou colocar na tua boca a palavra. Eu vou colocar novamente na tua boca a palavra. Eu vou colocar e vou trazer de volta o sonho, Ramanaia cantarabassou, que você enterrou, Ramanaia, porque você desacreditou de você, Ramanaia. Você não acreditava que você podia profetizar, que você podia pregar, que você podia louvar, porque tentaram te matar e você se frustrou. Mas o Espírito Santo vem com uma palavra para a minha vida e para a tua vida, para no dia de hoje nos levantar e para nos alicerçar, porque Ele é a rocha, Ele é a base, Ele é colinho, Ele é amor, Ele é alegria. E jamais o seu Pai, o nosso Pai Celestial, Ele vai querer ver seu filho triste. Confia no Senhor.
Descansa o teu coração no Senhor. Coloca as tuas forças no Senhor. E Ele há de pelejar por ti. Porque lá em Salmos, Davi fala: não será eu, Deus, que não farei justiça aos meus escolhidos? Então te levanta. No dia de hoje o Senhor fala: levanta-te. Volta a profetizar, mulher. Volta a profetizar, homem. Volta a falar, pregar aquilo que eu te dei por dom. Começa a levar o idem do Senhor para aqueles que precisam. Quantos são os que estão na rua e precisam de uma palavra tua? O Senhor está fazendo mistérios. O Senhor está desemborcando vasos que emborcaram, que Satanás se levantou para emborcar. Mas foi necessário você poder passar por essa situação para que você pudesse amadurecer e ver que você é instrumento nas mãos do Senhor. Que o mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que exalta, e o que fere é o mesmo que sara. Aleluia. Mas eu tô falando para pessoas, vasos que foram frustrados, que pereceram, que morreram na sua vida ministerial. É com esses vasos que o Senhor tá falando. E o Senhor manda dizer: levanta. O Senhor fala assim: tô eu dando um sopro de vida espiritual na vida desses que foram abatidos, que foram caluniados, que foram denegridos, que ninguém acreditou, porque são os meus pequeninos. É estes que eu vou usar. É esses que Deus vai usar. E é esses que Deus quer, porque ainda tem pureza dentro de si. Então se levanta e vai profetizar, vai pregar e vai louvar a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amor.